Olá, aqui é o Rafa Ferreira e essa é a segunda aula da Semana BPRO. Durante essa semana eu estou mostrando como você pode transformar a sua fotografia utilizando as ferramentas de edição de imagem. Eu estou mostrando também como você pode definir o seu estilo, criar a sua identidade e se destacar no mercado da sua região, se diferenciando dos seus concorrentes e enchendo a sua agenda. E na aula de hoje eu vou te ensinar os 3 grandes pilares da pós-produção. Os pilares que vão permitir que você aprenda de verdade como tratar as suas fotos e alcançar aquelas cores, luzes, efeitos, a estética e a nitidez que você sempre buscou para suas fotos. Além disso, eu vou te dar 3 dicas práticas para você já sair aplicando no seu trabalho, dicas que eu uso diariamente no meu fluxo de trabalho. Nessa aula, eu quero deixar claro porque também você pode e deve dominar a pós-produção, mesmo que você não goste de editar ou não goste de fotos com muita edição. Aliás, isso é algo que eu escuto muito dos meus alunos. Eu não gosto muito de editar, eu não tenho paciência ou eu prefiro fotos com pouca edição. E o fato é que na grande maioria dos casos, os fotógrafos que não gostam ou não têm paciência de editar é porque a edição é um problema para eles. Uma dificuldade, algo complicado e trabalhoso. E isso normalmente acontece porque eles ainda não têm o conhecimento necessário. Porque a partir do momento em que você domina a pós-produção, as chances são de que isso vá se tornar algo muito prazeroso e divertido para você. E mesmo você, que prefere fotos com uma edição bem leve, precisa obter esses conhecimentos para fazer os ajustes de forma consciente e precisa, usando as ferramentas corretas da forma que você deseja. Na primeira aula, eu expliquei o grande poder que a edição de imagem tem e mostrei as formas que eu acredito que não vão te ajudar a aprender a fazer uma pós-produção de qualidade. Coisas que podem desperdiçar o seu tempo ou até mesmo estragar as suas fotos ao invés de melhorá-las. Algo que eu vejo, infelizmente, muitos fotógrafos fazendo por aí e que pode estar acontecendo com você. Por isso, definitivamente você precisa evitar essas formas erradas de fazer a edição das suas fotos. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você pause esse vídeo e assista ela primeiro, pois o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar hoje, beleza? E eu quero também aproveitar essa aula aqui para agradecer a essas centenas de comentários que vocês deixaram aqui desde a primeira aula. Comentários como o do Bruno, que disse o seguinte: eu encontrei o trabalho do Rafa através da Thay e caramba, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu evolui muita coisa acompanhando as dicas e tutoriais do Rafa, principalmente na minha maior dificuldade na pós-produção, que era o tratamento de pele. Espero e tenho certeza que vou melhorar pra caramba com esse curso, que inclusive estou muito feliz por poder estar participando, pois o Rafa é uma grande referência para mim e todas as minhas outras referências passaram pela sua mão. Então tenho certeza de que estou no lugar certo. Viu só? Esses são só alguns dessa enxurrada de comentários que nós recebemos de todos os tipos de fotógrafos e artistas. Fotógrafos iniciantes, fotógrafos que já estão no mercado há anos, fotógrafos de todas as áreas e estilos. Fotógrafos que perceberam que a edição é de fato a ferramenta mais poderosa para elevar o nível de qualidade dos seus trabalhos. E eu fico muito feliz de ver que, além dessa grande quantidade de comentários, uma comunidade de pessoas engajadas com esse conteúdo está se formando. Isso me deixa muito motivado para continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. E eu sei que talvez você ainda esteja pensando que isso é muito complicado para você e que você não tem tempo ou que o seu volume de fotos é muito grande. Talvez você pense até que na sua cidade isso não funcione. Mas sobre isso eu tenho algo a dizer para você. Se você está realmente comprometido com o seu trabalho e vive ou pretende viver de fotografia, você não pode ignorar essa etapa crucial do processo fotográfico. Independente da sua área de atuação na fotografia, você precisa profissionalizar
a sua pós-produção, porque é isso que mais tem diferenciado os fotógrafos. Caso contrário, você corre um sério risco de ser totalmente ofuscado por alguém que entrou no mercado há muito menos tempo que você e já percebeu a grande importância que a edição de imagem tem. Acredite em mim e lembre-se dessa frase: daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Então vamos ao conteúdo de hoje, onde eu vou te falar quais são os 3 pilares de uma pós-produção profissional e altamente produtiva. E vou te dar também 3 dicas práticas para você já sair aplicando no seu trabalho. E o primeiro pilar é ferramentas e técnicas. Primeiro, você precisa conhecer e entender como funcionam as principais ferramentas e técnicas do Lightroom e do Photoshop, as que realmente são úteis para editar fotografias. E talvez você não saiba, mas você vai precisar apenas de uma parcela de todas as ferramentas que esses softwares oferecem, já que eles servem para muitas outras coisas além de editar fotos. Ou seja, você não precisa conhecer todo o software, você precisa conhecer apenas a parte dele que vai ser útil para o seu trabalho. E o segundo grande pilar de uma pós-produção profissional é o workflow, ou fluxo de trabalho. Após conhecer e dominar as ferramentas e técnicas, você precisa agora identificar o melhor fluxo de trabalho para o tipo de fotografia que você pratica, seja ela de eventos ou ensaios. Você precisa ter claro na sua cabeça todos os passos que você vai executar desde o momento em que você baixa as fotos até o momento em que você entrega elas finalizadas para o seu cliente. Estabelecer qual a sequência de ajustes e as etapas que a sua pós-produção vai ter é essencial para criar a sua identidade e manter um padrão de produtividade. Dessa forma, você consegue tornar o seu trabalho sustentável e, o mais importante, escalável. Porque quando a quantidade de clientes começar a aumentar, você vai precisar ser muito produtivo e muito organizado. E o último grande pilar de uma pós-produção profissional é a estética ou o olhar, que também pode ser chamado de senso estético. É algo que você passa a aprimorar com a prática, após, obviamente, dominar os pilares anteriores. Basicamente, é a capacidade que você desenvolve de fazer uma leitura na sua fotografia e identificar problemas que precisam ser corrigidos ou áreas que podem ser evidenciadas. Isso também é a habilidade de combinar cores e tornar a sua fotografia cada vez mais agradável de ser vista. E você consegue aprimorar o seu senso estético, aumentando a sua bagagem visual e as suas referências, além de praticar muito as ferramentas corretas da forma correta. Então, esses são os 3 pilares que eu considero importantíssimos para uma pós-produção profissional. E se você parar para pensar, todos os problemas e dificuldades que giram em torno da sua edição fazem parte de um desses pilares. Se você não sabe, por exemplo, como trabalhar as cores da forma como você gostaria, ou não sabe retocar a pele como você gostaria, é porque você tem um problema no pilar das técnicas e ferramentas. Se você não consegue ser produtivo, demora demais para editar as suas fotos, ou até fica procrastinando, provavelmente você tem um problema de fluxo de trabalho. E esses problemas que eu citei impedem você de desenvolver o terceiro pilar, ou seja, você não desenvolve o seu olhar fotográfico. Então, para te ajudar nesse processo, a partir de agora, eu vou te mostrar como funcionam as abas de edição do Lightroom e vou te dar também 3 super dicas práticas para você sair já aplicando aí no seu trabalho. A partir de agora, é importante que você saiba que terá melhores resultados se estiver capturando a sua fotografia no formato RAW, que é um arquivo que possui muito mais informações. Mas é possível também conseguir bons resultados usando o formato JPEG. Então, olha só, vamos lá. Nós sabemos que o Lightroom, aqui no módulo Revelação, ele tem várias abas. E eu vou separar elas em grupos aqui para facilitar o entendimento. As abas de ferramentas, que é essa aqui, a aba básico e a aba curva de tons eu uso normalmente para trabalhar com a luminosidade da imagem, ou seja, fazer correções de luz.
Aqui na aba Básico, eu posso alterar o balanço de branco. Agora, nas últimas versões do Lightroom, eu posso também alterar o perfil da imagem. E nessa região aqui, eu posso controlar a exposição, tanto de forma geral, como de forma localizada, separando por realce, sombras, brancos e pretos. E o objetivo aqui é recuperar o máximo de informação que o seu arquivo oferece para conseguir a maior riqueza de detalhes possível. Olha que legal esse exemplo aqui dessa foto que eu estou aberta. Eu estava fotografando no pôr do sol, numa situação de muito pouca luz, e essa menina me pediu uma foto com o pôr do sol de fundo. E aí eu pensei como que eu faria essa foto e lembrei que eu tinha até 3 pontos de alcance dinâmico para recuperar a informação. Então eu fui fotometrando, eu fiz a foto mais clara para garantir, e eu fui fotometrando mais para baixo, escurecendo, para depois no Lightroom tentar recuperar a informação nos realces e recuperar a informação nas sombras. Então simplesmente subindo as sombras aqui, baixando os realces, ajustando levemente a exposição, eu consigo recuperar a imagem. Olha que legal! E depois, na aba Curvas, eu posso trabalhar o contraste dela de uma forma mais controlada, aplicando um pouquinho de contraste nas altas luzes e um pouquinho de contraste nas sombras. Olha só que legal, é outra foto praticamente. Legal, né? Mas o que eu quero que você entenda é que eu utilizo essas 3 abas, a aba de ferramentas, a aba básico e a aba curva de tons, para trabalhar com a luminosidade da minha imagem. E isso é muito importante para você ajustar a exposição da sua foto de forma geral e também localizada. E agora nós vamos para o nosso primeiro exemplo, para a nossa primeira dica prática que eu quero mostrar para vocês. Olha essa imagem aqui. Dá para ver que ela tem um fundo muito claro, praticamente estourado, e para isso, para resolver isso, eu vou utilizar a ferramenta radial, filtro radial, que serve para ajustar a exposição e diversas outras coisas de forma bem localizada na foto. Então, eu vou clicar aqui no filtro radial, só preciso conferir se todos os valores estão zerados e vou configurar ele da forma que eu quero que ele faça efeito na minha imagem. Então, eu vou baixar a exposição e vou clicar e arrastar na imagem para criar ele. Só tem um porém, ele pode funcionar por dentro do círculo ou por fora. E para alternar entre os dois, basta marcar ou desmarcar a opção inverter aqui embaixo. Então, eu inverti e agora ele passou a escurecer todo o cenário, menos a pessoa que eu estou fotografando. Eu tenho também a difusão, que eu posso aumentar para deixar mais suave as bordas desse círculo, senão fica muito nítido que foi feita uma alteração ali. Então, eu vou aumentar a difusão. Eu posso ainda ampliar um pouco, modificar o tamanho dela, rotacionar, deixar mais fina, enfim, eu posso personalizar esse filtro graduado da forma que eu achar melhor. E se não for o suficiente, eu posso abrir um pouquinho das sombras aqui, para trazer um pouco mais de luz nessa região mais de baixo aqui, que ficou um pouco escura. E se ainda não for o suficiente, eu posso criar um novo degradê, só que agora, ao invés de escurecer, eu posso clarear o centro. Então, vou clicar e arrastar, posiciono, aumento a difusão e ajusto a exposição depois de criar o degradê. Uma grande vantagem é que ele fica editável o tempo todo. Então, se ficou muito forte, eu venho, baixo um pouquinho e ajusto. Eu ainda posso alternar entre os degradês que eu criei. Então, se eu acho que eu não acertei ainda o primeiro degradê, eu posso clicar, vir aqui e modificar. E eu vou baixar aqui os realces, olha só, para tentar trazer mais informação na parte do céu. Pronto. Olha como, simplesmente usando 2 degradês em uma imagem que estava completamente sem edição nenhuma, a gente consegue um antes e depois como esse, trabalhando muito com o direcionamento do olhar. Então, olha só, antes e depois. Muito legal, né? Parece praticamente que eu estou ligando um flash ali ou colocando um rebatedor. É assim que o filtro radial funciona. E olha só esse outro exemplo aqui, onde eu posso usar da mesma forma a ferramenta filtro radial. Vou abrir ele, vou zerar todas as configurações e vou baixar a exposição. Baixando a exposição, eu clico e arrasto na imagem. Se estiver fazendo efeito por dentro do círculo, basta apertar no botão inverter, aumentar a difusão e agora olha o destaque
que eu consigo para a menininha. Olha que interessante, olha como ela virou agora o ponto principal da imagem, como ela está chamando mais a atenção, com um único degradê. Apertando em redefinir a gente vê o antes e aqui a gente vê o depois. E se não for o suficiente, eu posso criar um novo degradê com a exposição levemente alta e com as sombras um pouquinho alta também para trazer um pouco mais de luz aqui na roupinha dela. E aí eu clico e arrasto, vou baixar um pouquinho da exposição, baixo um pouquinho dos realces e eu tenho uma fotografia com a exposição totalmente diferente. Olha que legal, antes e depois. Então vamos às cores. As abas que eu uso para trabalhar as cores nas minhas fotos aqui no Lightroom são HSL, tonalização e calibração. Nas versões anteriores os nomes eram um pouquinho diferentes, era tonalização dividida e calibração da câmera, mas é a mesma coisa, tá? No HSL a gente pode controlar a matiz, a saturação e a luminância das 8 cores que o Lightroom consegue identificar na nossa fotografia. Olha só que legal. Já na tonalização dividida, eu posso adicionar uma cor nos realces, que são as áreas claras da imagem, e adicionar uma cor nas sombras, que são as áreas escuras. E na aba calibração, eu posso misturar os canais de RGB, o vermelho, o verde e azul, trabalhando na matiz e na saturação. E a partir dessas 3 abas, você pode iniciar aí uma colorização criativa nas suas fotos. E isso nos leva à segunda dica prática que eu quero deixar para vocês aqui. Olha só, na aba HSL eu posso controlar a matiz, que nada mais é do que o tom das cores. Como eu tenho muito verde e amarelo nessa imagem, eu posso manipular eles tranquilamente. E o que eu vou fazer aqui é deixar o amarelo um pouquinho mais quente e o verde um pouquinho mais frio. Ou eu poderia fazer o contrário, olha só, o amarelo aqui e o verde aqui, também funciona. E aí vai muito do gosto e do estilo pessoal de cada um. Mas o que eu quero dizer para você é que, identificando as cores presentes na imagem, a gente consegue trabalhar elas na aba HSL. Eu vou puxar aqui o amarelo para cá, o verde um pouquinho para cá. Agora eu vou na saturação e vou baixar um pouco da saturação do amarelo e subir um pouquinho a saturação do verde. Assim eu acabo tirando um pouco de destaque do fundo. E na luminância eu vou trabalhar com a luminosidade, então eu vou escurecer um pouco do amarelo e escurecer um pouco do verde. E aí vamos trocando. Na tonalização dividida, eu vou colocar um tom quente nas minhas altas luzes, cerca de 40 de matiz, e depois vou colocar um tom mais avermelhado aqui nas minhas sombras. Bem leve, olha só. Ok? E depois na calibração eu vou puxar um pouquinho da matiz do azul primário para esquentar toda a foto. Vamos ver agora, juntando a dica anterior com a dica que eu dei agora. Vamos ver o antes e depois e o resultado que a gente conseguiu chegar até agora. Clicando em redefinir eu vejo a original. Olha como ela tinha muita luz, o fundo chamava muito a atenção, estava estourada e agora eu tenho muito mais destaque e uma cor muito mais bonita. Além disso, eu posso aqui ainda na aba do HSL, na luminância, baixar a luminância do azul e do azul piscina. Assim eu vou estar recuperando mais informação lá no céu. Então olha só esse antes e o depois. Incrível, né? E agora, para você que se pergunta sobre produtividade, sobre como fazer isso em muitas fotos, olha só a próxima dica prática que eu separei para você. Eu vou utilizar a função de sincronizar do Lightroom, mas eu vou personalizar todos esses degradês que eu criei. Vamos lá, eu tenho aqui umas outras fotos da mesma situação com uma luz parecida e para sincronizar basta que eu selecione a imagem em que eu fiz a alteração, segure a tecla Shift no teclado e clique na última imagem. Automaticamente vai aparecer aqui o botão sincronizar. Eu vou clicar nesse botão e essa janela vai se abrir. Nessa janela, eu preciso marcar todas as opções que eu quero que ele copie dessa imagem e cole nas outras. E normalmente pode deixar marcado todas as opções. Só é preciso tomar cuidado com o corte, porque o corte vai variar muito de imagem para imagem. Então eu vou deixar tudo marcado aqui e vou apertar no botão sincronizar. Rapidamente ele copia essas configurações para as outras imagens e
e eu só preciso passar uma a uma para conferir a posição do degradê e a exposição geral da imagem. Então vamos lá, olha só, essa segunda imagem aqui ficou um pouco escura, eu vou aumentar um pouco a exposição e vou abrir a ferramenta degradê para procurar os degradês que eu criei. Basta que eu clique uma vez neles e arraste para onde eu quero que eles façam efeito. Se ficou muito forte, eu posso personalizar eles perfeitamente aqui, sem problema nenhum. Vou trocar o segundo degradê, baixar um pouquinho a exposição e rapidamente eu tenho esse antes e depois. Olha que incrível, muito prático e muito rápido. Agora nessa imagem aqui, eu só preciso reposicionar o degradê que ilumina a modelo. Olha só, próxima imagem. Nessa daqui eu praticamente nem preciso quase reposicionar. Já foi o suficiente. Olha só, vou ampliar um pouquinho a exposição e baixar um pouquinho daqui. E eu tenho esse antes e esse depois. É muito prático e muito fácil de ser feito. Basta ir trocando as imagens e reposicionando os degradês. Viu só como não é difícil e complicado fazer edição? É possível sim fazer um bom trabalho de forma prática e produtiva. Com pequenos ajustes, nós alcançamos grandes resultados. E eu tenho certeza que só essas 3 dicas práticas que eu passei para você aqui já vão fazer uma diferença enorme no seu trabalho. Ajustando a iluminação de forma localizada, colorindo as suas fotos nas abas corretas e depois tornando tudo isso produtivo utilizando o botão de sincronização, você já vai notar uma grande evolução. Mas saiba que isso é apenas a ponta de um grande iceberg, pois ainda existem várias outras ferramentas e várias outras técnicas que você precisa dominar aí para alcançar essa transformação, diferenciar sua fotografia e levar ela para outro nível, para outro patamar. E como eu já vi aqui, que vários de vocês estão perguntando nos comentários sobre o meu curso completo, que é o Workshop BIP Pro, que para quem ainda não conhece, é o meu curso online, onde eu ensino passo a passo, com muito detalhe e muita profundidade, cada etapa do meu método de trabalho para você aprender aí a fazer uma pós-produção profissional. O BIP Pro Online é um curso que tem mais de 10 horas de conteúdo gravado em vídeo e também tem videoaulas ao vivo. Tem também o suporte VIP, tem certificado e tem até uma comunidade fechada no Facebook. Mas isso é algo que eu vou falar para você mais para frente e eu vou explicar também como você pode conseguir uma vaga e fazer parte da família BPRO. Agora, por enquanto, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário, suas perguntas e suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para ler e responder cada uma delas. Não esqueça também de marcar aí os seus amigos e postar um stories lá no seu Instagram com a hashtag SemanaBPro. Não esquece de me marcar também, tá? Na próxima aula eu vou te mostrar quais são as etapas do meu método de edição e vou mostrar também por que ele funciona tão bem e para qualquer tipo de fotografia. Tenho certeza que a partir dessa aula tudo o que você pensa sobre edição vai mudar.